Né? E agradecer a presença de todo mundo por estar aqui para poder discutir uma questão que é muito importante que nosso partido de esquerda discuta e que traga essa pauta com interesse para que todos possam se enxergar, principalmente nós negros, né? A gente tem essa dificuldade, infelizmente. Hoje, conversando com a minha irmã sobre isso, a importância de estar aqui, a gente percebeu que nós mesmos negros temos dificuldade de se sentir pertencente a uma instituição que é importante para garantir nossos direitos, né? Então, eu agradeço a vocês. Eu sou Elaine, sou estudante de serviço social, militante do movimento estudantil principalmente. E então, vou coordenar a mesa. Desculpa as falhas aí e a timidez. Vou chamar a Lena, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Afrodescendente, né? E a Dileia, que é professora em Araucária e coordena o nosso núcleo de relações raciais em Curitiba. Por favor. Quem quer começar? Vocês podem decidir. Gente, então, boa noite, né? Para mim é uma satisfação poder a gente ter essa conversa, né? Não digo nem que é um momento, mas é o início de uma conversa. A gente tem feito uma discussão em Araucária, no grupo de estudo que eu faço parte. A gente brinca, né, que as meninas dizem que elas já são integrantes, a gente chama de Africanidade Mirim, que é o grupo de estudo Africanidades Araucária, e a gente tem trabalhado muito com os provérbios africanos. Então a gente sempre diz, olha, quem começa uma conversa não pode prever o fim, né? Então eu espero que a gente esteja começando uma conversa dentro do partido e que dessa conversa a gente possa render bons frutos, né, a respeito do que a gente pensa e que a gente tem discutido um pouco sobre as candidaturas e as relações raciais em pessoa. Eu tentei, desde que a gente começou a trocar algumas figurinhas com o Paulo, depois com a Lena, pensar o que foi nesses últimos 20 anos, e que são os 20 anos que eu acompanhei, da militância do movimento negro, e quem foram esses candidatos, né? Então, no encontro de mulheres, a gente tentou fazer assim, um caminho nesses 20 anos de como o movimento de mulheres negras participou disso, né? E aí eu tentei fazer um levantamento de quem foram os candidatos que nós tivemos concorrendo nas eleições, principalmente considerando os partidos de esquerda. Eu sei que hoje tem toda uma discussão dentro do partido do PSOL, o que seria partido de esquerda, né? Mas assim, a gente acredita que é aquilo que está mais próximo do que a gente discutiu esse tempo todo. E aí nós vamos ter assim, principalmente me centrei em Curitiba, né? E aí a gente pode estar depois levantando esses dados, informando quem eram esses candidatos, da onde eles saíram, qual era a discussão e de que forma que acontecem essas candidaturas, né? Então, o Messias, que era da base do Sindicato dos Bancários, né, foi candidato, eu trabalhei na campanha dele, era um candidato homem, negro, né, que tinha toda uma relação, principalmente com o movimento sindical. E a gente tentou até fazer um levantamento do número de votos, quantas vezes foi candidato, né, para a gente ter um perfil, assim, quem eram esses candidatos que representavam ou não, né, mas que assim, tinham uma referência na militância do partido. E aí, nesse momento, representava o PT, né, então ele se lançou 3 vezes, da primeira vez em 94 como deputado estadual, e aí passava por uma verificação do partido, se o nome era aceito ou não era, né, e ele acabou ficando de fora. Em 2000 e 2004 ele concorreu de novo, 2 vezes a vereador e não foi eleito, né, então é um dos candidatos. Depois o Jaime Tadeu, e aí nós vamos ter 4 candidatos que são de uma entidade, que é a ACNAP, né, Associação Cultural de Negros da Pastoral,
né? Então, do movimento negro ligado à pastoral, ao movimento da igreja, né? E aí, basicamente, é o trabalho que eles vinham desenvolvendo no Chapinhal, que é o Jaime Tadeu, o Maurino, o Romeu, que depois, né, assumiu o Conselho de Educação, e o próprio Figueiredo, que também era da base, né, da ACNAP, e depois passou para o PSTU, mas que foi candidato, os 4. Todos eles, no primeiro momento pelo PT, depois no segundo momento pelo PSTU. E também não se elegeram, né? Então, novamente, a gente vai ter 4 candidatos da militância que se candidatam, fazem aí um número de votos, mas não um voto suficiente para serem eleitos. Aí nós vamos ter a Tânia, que é a primeira mulher que se candidata do movimento, que conseguiu o maior número de votos, perto de 5.000 votos, pelo PSTU, né? E também não se elege, né? E aí a gente traz, em 2010, alguns candidatos dentro do PSOL, né? E que também vem disputando tanto de deputados, né? E aí nós vamos ter a candidatura do Paixão para deputado federal e os candidatos do PSOL para deputado, tanto federal quanto estadual, e que também com essa característica, né? Então, o que a gente discute? Por que acontece o candidato, acontece a votação e essa votação não se transforma em voto, né? Ou ela não se configura em resultados positivos na hora da eleição? O que impede, né, que esses candidatos, né, considerando a população negra que hoje a gente tem no Paraná, que é em torno de 22%, não conseguir eleger um candidato que precisa em torno de 20.000 votos, né? Então, assim, tem vários pontos que a gente levantou e que eu acho que seria interessante a gente discutir dentro do partido, né? Então, mesmo dentro de um partido de configuração que a gente entende que seja de esquerda, existe toda uma discussão das candidaturas majoritárias, né? E nem sempre dentro do partido essas candidaturas são assumidas de fato como candidaturas coletivas. Isso também é um impedimento de que essas candidaturas de fato se concretizem, né? A outra questão é assim, o Paraná é um estado extremamente conservador. E aí a gente discutir candidaturas negras, né, é você discutir contra todo esse conservadorismo e essa invisibilidade que a gente passa o tempo todo dizendo que aqui acontece, né? Então, por mais que esses candidatos tinham uma inserção política em alguns espaços, não foi o suficiente para elegê-los. E isso eles estavam dentro do partido há muitos anos, né? Então, alguns ajudaram a fundar o PT, estiveram sempre na base do PT, trabalharam para outros deputados, para vereadores, ajudaram a eleger muita gente, mas quando chegou a sua vez, não se elegeram, né? Então, esse é um segundo dado. O terceiro, a Márcia até colocou, olha, há algum tempo a gente tem optado, principalmente mulheres, por candidatura de mulheres. Mas aí a gente não tem dado suficiente de que as mulheres só, no caso da Tânia, que foi a mais votada, né, se a gente tivesse concentrado, se isso seria mais adequado ou não. Então, o que a gente entende por isso, né? Que se nós talvez fechássemos em menos candidaturas e discutíssemos de fato propostas mais próximas, mais organizadas, talvez a gente conseguisse eleger, né, do que plurificar. E aí uma das coisas hoje, quando eu liguei para o Messias e aí comecei a conversar com ele para a gente tentar ir retomando isso, um único negro que a gente tem eleito nesses 20 anos é do PPS, né? E aí a gente vai ter a direita consegue se organizar e eleger, né? E nós não conseguimos. Então, assim, o que nos diferencia de um partido de direita e de um partido de esquerda? Né? Quer dizer, qual é o nosso compromisso que a gente tem nessa discussão contra o racismo
E até onde eu posso dizer, ó, eu estou num partido de fato que assume que é contra o racismo e encampa as políticas de cota, discute, né, discute o apoio e o respeito às religiões de matriz africana, discute a inserção. Então, quer dizer, a gente tem que saber qual é o nosso papel de partido de esquerda, o que é que nós vamos inserir nas plataformas enquanto candidato, o que é que de fato a gente discute, o que está faltando, né? E aí eu fiquei pensando, falei, poxa vida, que triste. É terrível quando você começa a tentar recuperar da memória e dizer assim, pô, será que nós não avançamos? Ou nós não tivemos competência suficiente para assumir? Ou de fato o poder não está, né, acessível para nós? O que falta, né? Se você tem proposta, se você tem trabalho, se em alguns momentos você tem essa representatividade, o que falta para te eleger, né? Você tem o capital para bancar? De que forma as candidaturas acontecem? Né? Quando o Elcio foi eleito, por que o PPS conseguiu? O que ele somou? Né? A gente traz essas candidaturas só para dentro do partido ou o partido assume essas candidaturas inteiras? Esse trabalho é coletivo? Não é? Como é que acontece, né? E aí eu fiquei pensando, será que os candidatos de fato saem desse coletivo? Né? Os candidatos se entendem que naquele momento ele está em condição e ele se auto-indica candidato. Né? Esse é o caminho, ou o caminho é o inverso? À medida que o trabalho vai acontecendo, né, você vai percebendo, não, acho que eu tenho uma inserção numa comunidade, que eu posso estar me pronunciando e falando por ela, e acho que tenho chances por isso, né? Então eu acho que, assim, seriam as primeiras indagações para a gente, enquanto partido do PSOL, estar pensando, né? O que eu percebo pelo núcleo? Por mais que a gente tenha a máxima intenção de ampliar, de discutir e de pontuar isso, o envolvimento não acontece. Então, quando o Paulo diz que é uma causa extremamente difícil, sem sombra de dúvida, e a gente percebe que é uma causa que é cotidianamente difícil, né? Quer dizer, não é esporadicamente ela mais fácil. Então, você tem a possibilidade algumas vezes de estar falando, mas nem sempre você fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Né? Então, semana retrasada, quando eu participei da amostra do movimento Nós Podemos Paraná, e que a gente está com um projeto discutindo a questão racial em Araucária, eles queriam discutir, mas eles não queriam discutir a defesa das cotas, né? Entendendo que não, que a universidade não pode querer estabelecer um programa e priorizar os negros. Não, isso não, quer dizer, se você quiser discutir, e aí você quer discutir cotas com o empresário, não, você está no espaço errado. Não estou no espaço errado. Na verdade, eu acho que a discussão tem que estar em todos os espaços, né? Principalmente dentro da universidade, e discutir por que, né, que a gente reivindica isso. Eu sempre digo, se o processo fosse igualitário, tranquilamente a gente não precisaria discutir cotas nesse momento, mas a construção foi outra, e aí a gente, consequentemente, faz a discussão diferente, né? Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, qual é o compromisso de um partido socialista, né, com todas essas situações? De fato, a gente consegue responder isso tudo? Né? A gente tem assumido esse compromisso? Né? Eu acho que é um questionamento. Né? Ainda não percebo que esse compromisso esteja eminentemente no coletivo do partido.